Fala rapaziada, agora que a Arcane acabou, eu vou ranquear aqui nesse vídeo todos os episódios da série, na minha opinião, do pior ao melhor. Pior entre aspas, né? E tu tá livre pra deixar teu top aqui nos comentários, e no final do vídeo eu vou mostrar o top 10 do IMDb aqui, beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá. Só deixando bem claro aqui que pra mim não existe nenhum episódio ruim de Arcane. Na verdade não tem nenhum episódio abaixo de ótimo. É tudo de ótimo pra cima. Então em último lugar eu coloquei o episódio 2 da primeira temporada. Alguns mistérios não devem ser desvendados. Que nada mais é do que a preparação, o pontapé de todos aqueles acontecimentos do episódio 3 que é super impactante. Não acontecem tantas coisas nesse episódio, mas ele prepara o terreno muito bem pro episódio seguinte. E toca Our Love, aquela música maravilhosa no final. Em 17º tá temporada 2, episódio 8, Matar é um Ciclo, que é mais um episódio de transição igual ao anterior, porque ele se passa logo após aquela pedrada do episódio 6 e transita pra guerra que vai ter no episódio final. Mas ainda assim é um episódio muito bom. Já em 16º tá o primeiro episódio da série, o que apresenta o mundo de Arcane, os personagens e um ótimo início de tudo. E mal sabia a gente o que tava por vir, hein? Agora nas próximas 3 posições eu coloquei exatamente na ordem os episódios 4, 5 e 6 da primeira temporada. Basicamente o ato 2, que pega a parte da história logo depois do time skip do ato 1, iniciando o plot que iria levar até o fim da série. Ele introduz pela primeira vez a relação da Kate e da Vi logo após ela sair da cadeia. A gente vê pela primeira vez a relação da Jinx com o Silco e como a subferia virou aquele lugar mais perigoso do que já era. E é claro, o reencontro da Vi e da Jinx e a luta contra os Fogolumes, mostrando pela primeira vez o Echo já adulto. Na posição número 12 tá o primeiro episódio da segunda temporada, O Peso da Coroa. A volta triunfal de Arcane logo depois daquele season finale insano da Jinx jogando um míssil no conselho. Esse episódio não podia apresentar melhor a nova temporada. Pessoas morrem, cenas impactantes, músicas sensacionais e uma cena de ação insana no final do episódio. Simplesmente maravilhoso. Em 11º vem logo a sequência, o episódio 2 da segunda temporada, Ver Tudo Queimar, que é o primeiro episódio que aparece a Jinx na Season 2. Esse aqui foi responsável de me deixar 100% do lado da Jinx. Quer dizer, eu já tava, mas eu fiquei mais ainda. E ainda por cima tem aquela montagem musical impecável da música Sucker, que mostra como ficou a subferia depois da morte do Sil. E também ensaia aquele início de amizade da Sevic e da Jinx na segunda temporada e como ela virou um símbolo para as pessoas. Abrindo o top 10, na 10ª posição e na 9ª, estão os episódios 7 e 8 da primeira temporada nessa ordem. O Garoto Salvador e Água e Óleo. 2 episódios sensacionais, com 2 das melhores cenas de ação da série. Eu tô falando da Jinx versus o Echo e da Vi do Jace invadindo a fábrica de Scintilla. Simplesmente insano. Em 8º lugar eu coloquei o último episódio da série, A Terra Sob Suas Unhas, que eu acho uma conclusão épica para uma série épica. Toda a direção e a condução da cena da guerra eu acho simplesmente sensacional. Um detalhe interessante sobre esse final que eu achei genial é que como eles tinham relativamente pouco tempo para criar uma preparação para a batalha final, eles ficavam mesclando cenas dos personagens preparando os planos para a guerra e uns flashes da Vi já na guerra salvando uma pessoa. E depois a cena já transita para a guerra de fato. E cara, ver a Ambessa lutando com aquela espécie de lâminas do caos lá do Kratos foi simplesmente sensacional. A Jinx e o Echo chegando pra salvar todo mundo junto com a subferia, a luta do Jace e do Victor, a música do 21 Pilots, puta que pariu, foi muito foda, muito foda. Eu adoro os desfechos de praticamente todos os personagens desse episódio, principalmente do Echo, que foi o salvador de Piltover e foi o que acabou ficando sozinho no final. O sacrifício da Jinx, o desaparecimento do Jace e do Victor, todos muito fodas. O único que eu realmente não gostei muito foi o que fizeram com o Warwick. Pra mim ele deveria ter morrido no episódio 6, aí de resto foi épico. Na posição número 7 tá o episódio 4 da segunda temporada, Pinte a Cidade de Azul. Que tem um leve time skip em relação ao episódio anterior. A Jinx ficou reclusa desde a luta contra a Vi, a gente vê mais da relação dela com a Isha, que é presa ao longo do episódio junto com os outros apoiadores da Jinx, e ela e a Sevica vão até a Água Mansa para libertar eles. E o principal motivo desse episódio ser tão incrível é o que acontece a primeira aparição do Warwick, que puta que pariu, foi foda demais. E a luta dele contra a Jinx foi uma das melhores da temporada facilmente.
Logo em seguida, em sexto lugar, o episódio seguinte, Bolhas na Mão e Pés no Chão, o quinto episódio da temporada. Nesse aqui, a Jinx vai atrás da Vi, que tava naquelas lutas clandestinas para ir atrás do Vander / Warwick, já que no final do outro episódio, o Vander conseguiu reconhecer a Jinx lá. E a cena final do episódio das duas encontrando o Vander é simplesmente sensacional. Uma das mais emocionantes da série. E ainda por cima tem os flashbacks do Vander com o Silco e a mãe da Jinx e da Vi, mostrando que eles eram muito próximos antes da Subferia invadir Piltover. O único, entre aspas, defeito é que eu gostaria de ter visto mais da Vi naquelas lutas clandestinas, porque aquela cena foi foda demais. Em quinto lugar, temporada 1, episódio 9, O Monstro que Você Criou, o último episódio da primeira temporada. Esse sensacional season finale, onde a Jinx sequestra a Kate, a Vi e o Silco pra ver o que ela vai fazer com eles. E que simplesmente tem uma das melhores cenas de lutas da série. Eu tô falando da Vi versus a Sevika no bar A Última Gota. E também tem uma das melhores cenas da série, que eu já citei antes, da Jinx atirando um míssil no conselho. Um dos melhores pontos desse episódio pra mim é a virada de chave que a Jinx tem no final. Ela de uma vez por todas deixa a Powder pra trás e se entrega completamente à personalidade da Jinx, depois de acidentalmente matar o Silco na mesa de jantar. E esse episódio dita todo o início do plot da segunda temporada. É simplesmente sensacional. Na próxima posição, em quarto lugar, tá o fatídico episódio 3 da primeira temporada. Um dos mais impactantes de toda a animação, com certeza. Ele começa com o Silco sequestrando o Vander e os moleques indo atrás pra salvar ele. É um episódio que sabe muito bem trabalhar a tensão e a urgência que os personagens estão passando. O Milo tentando destravar as trancas onde o Vander tá, o Clegor achando uma saída e a Powder chegando pra, entre muitas aspas, ajudar o pessoal. Tudo isso enquanto a Vi cai na porrada com um monte de capanga do Silco, numa cena em plano sequência sensacional. E se tu tá aqui, tu já sabe como esse episódio acaba. O Milo e o Clegor morrem, o Vander aparentava ter morrido depois de usar a cintila pra salvar a Vi, e a Vi abandonando a Powder, que acaba sendo adotada pelo Silco. Esse é um dos episódios mais importantes da série porque ele muda absolutamente tudo o que a gente já sabia sobre os personagens que tinham sido apresentados, mudando todo o rumo que a história estava tomando, sendo pra mim o melhor episódio da primeira temporada. Abrindo o pódio em terceiro lugar com a medalha de bronze, tá o episódio 3 da segunda temporada, finalmente acertou o nome. E cara, o que falar sobre esse episódio? Pra mim ele tem simplesmente a melhor cena de ação da história de Arcane, que é a Vi e a Kate versus a Jinx e a Sevika, enquanto o Jace, o Echo e o Hammerdinger estão investigando o núcleo Rex. Essa cena é primorosa em todos os sentidos, desde a montagem mesclando esses dois acontecimentos ao mesmo tempo, a coreografia da luta, a direção e principalmente a música. To Ashes and Bloods é simplesmente uma das melhores músicas de toda a playlist de Arcane. É simplesmente perfeito. Só por essa cena esse episódio já merece o pódio. Em segundo lugar eu vou colocar a segunda temporada, episódio 6, A Mensagem Oculta no Padrão, que é, na minha opinião, o episódio mais impactante da série, por motivos parecidos do episódio 3 da temporada 1 que eu comentei antes, porque tudo tava caminhando para um lugar. O Warwick tava se encaminhando para ser curado pelo Victor, que tinha criado toda uma comunidade das pessoas que foram curadas por ele. A Vi e a Jinx estavam voltando a se entender e a relação da Aisha com a Jinx estava muito mais fortalecida. Só que daí aparece o Jace e destrói tudo o que estava acontecendo, quase matando o Victor, o que resulta na Kate traindo a Ambessa, o Warwick se descontrolando por completo, gerando uma batalha violenta, resultando no sacrifício da Aisha. Pois é, nunca tem um final feliz nessa série, puta que pariu. E em primeiríssimo lugar, não tinha como ser outro na minha opinião, o episódio 7 da segunda temporada, Fingir que é a Primeira Vez. Esse episódio ele é perfeito em todos os sentidos. Um universo paralelo criado, a Powder que nunca virou a Jinx, um mundo onde a Hextech não existiu, a música em francês que toca na cena da dança, do Echo e da Powder, e cara, assim ó, todos os paralelos cinematográficos e simbolismos que esse episódio tem são simplesmente geniais. É incrível. Eu não vou me aprofundar tanto aqui porque eu simplesmente fiz um vídeo inteiro focado nesse episódio aqui no canal. Eu recomendo muito tu ir lá ver porque eu fiz uma análise muito boa dos subtextos e da relação do Echo e da Jinx. Por favor, vai lá ver, ficou muito legal, complementa muito bem esse vídeo aqui. Bom, com o meu top 18 montado, eu vou passar rapidinho aqui no top 10 do IMDb, pra vocês terem uma ideia de mais ou menos como ficou a votação pública.
Em 10º lugar, temporada 1, episódio 8. Em 9º lugar, temporada 1, episódio 7. Em 8º lugar, temporada 1, episódio 6. Em 7º lugar, temporada 2, episódio 9. Em 6º lugar, temporada 2, episódio 5. Em 5º lugar, temporada 2, episódio 3. Em 4º lugar, temporada 2, episódio 7. Em 3º lugar, temporada 1, episódio 9. Em 2º lugar, temporada 1, episódio 3. Em 1º lugar, temporada 2, episódio 6. Mas bom pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês era isso aí então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser discordar de mim aí nos comentários, você tá livre pra fazer isso aí. Inclusive eu até peço que vocês deixem o seu top aí, porque pra mim ia ser muito legal. No mais é isso aí então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até mais e fui.